Terráqueos, como é que você tá? Eu tô muito bem, mas muito bem mesmo, porque hoje é uma noite histórica, eu tô muito feliz aqui. A gente juntou um rabino, um padre e um pastor, e eles entraram num podcast, e hoje a gente vai... Cara, vai ser só glória aqui, né, Mandíbula? Com toda certeza. Se aqui a gente tem inteligência limitada, hoje a inteligência vai ser ilimitadíssima por causa dos convidados, porque a gente vai ampliar o nosso conhecimento, vamos tentar cruzar as informações aí, ver o que bate nas religiões, o que é comum, o que é incomum. Tem o padre Joãozinho, que nunca veio aqui, a gente vai falar com ele também. Primeira vez. Primeira vez. E quando vem pela primeira vez, vai ter que dar presente inútil, hein? Mas só um momentinho. Antes de falar com o padre Joãozinho, falar com o pastor e com o rabino, eu queria que você, pequeno Mandíbula, espalhasse a palavra entre o pessoal da live. Cuidado com palavrão, hoje não pode falar palavrão. É caraca. Estou contigo. Caramba, tá? É isso aí. É. Pessoal, para vocês participarem da live de hoje, é só mandar um superchat. Os valores a gente já fixou no chat aqui da nossa live. Então vai lá, confere os valores certinho para mandar sua pergunta, seu comentário ou para fazer seu jabazão. Lembrando que a gente vai ler as melhores perguntas e os melhores comentários. Exatamente. E eu queria começar, então, apresentando o padre Joãozinho. Vocês te falaram do presente inútil? Porque eles já me trouxeram 2 presentes já. É inútil. Uma caneta. Caneta é útil. Acabou. Acabou a tinta? Acabou. Eu tava escrevendo aqui, ó. E Acabou a tinta. Acabou. Pensou. E a minha caneta de estimação. Ah, é? Eu não ia te dar essa caneta. Ela tem um valor sentimental, Ela então. tem um valor Deixa sentimental. eu Eu ver. ganhei em Aparecida. Ó. Né? Meus pais acabaram de voltar de Aparecida. Foram semana passada. Eu Agradecer escrevi um presente. monte de coisa. Posso contar as histórias que eu escrevi com essa caneta e pensei, não, Então ela essa tem caneta... história. Eu tinha trazido um vidrinho de Álcool gel. álcool gel, né? Acabando também, né? Porque a gente tá querendo que a pandemia vá-se embora, né? Então eu pensei, eu vou levar um vidrinho de álcool gel. Pensei, eu vou levar isso. Aí quando eu vou escrever, a caneta acabou. Pensei, não, é simbólico. É Essa caneta tem que simbólico. ficar aqui. Não, olha aqui, ela tem esse símbolo. Esse símbolo, o que significa? Dá pra Isso aí- ver aqui, Mandíbula? Tem uma câmera aqui em cima, assim, ó. Isso aqui é da Academia Marial de Aparecida. Ama. Ah, ama. É uma academia que reflete sobre a figura de Maria. Acabei de escrever um livro tendo o apoio de um consultor especializado em arqueologia bíblica em Israel. O nome dele é Pastor Conheço. Rodrigo. Eu ia falar, Agora- se você não... Eu ia chutar e ia falar, pastor Rodrigo. Eu vou meu jabá aqui, ó. Aqui, ó. Livro Aqui, ó. pra você aí. Opa, desculpa. Agora não tem mais como autografar porque a caneta acabou. Não, mas depois tem outra caneta aí, ó. Aí, ó. A Verdadeira História da Virgem Maria. Tá pegando aí, É. Mandíbula? Editora Planeta. E já começa com o negócio. A editora não é católica, né? O livro é sobre Maria. O consultor foi um pastor, É. né? E eu dou de presente sobre uma judia. Maria era judia, né? Verdade. Obrigado, querido. Que legal. E Agora agora, eu vou trazer meu livro em breve, eu vou presentear Pro Rodrigo. vocês. Obrigado. Sabe Esse é o quando- presente útil. 25 anos que eu não vi o Rodrigo. Vocês estavam falando isso? Nós fizemos mestrado juntos e o mesmo orientador do mestrado dele foi o meu, era o Padre Libânio. Vamos fazer um quadro aqui, reencontros, né? Sabe aquela Mas assim... vocês não se reencontram há 25 anos. 25 É, anos. Tinha cabelo, deixa eu só né? levantar aqui. E o encontro foi aqui agora. É, Exatamente. isso é Foi aqui. histórico, então. Eu tô Tá te vendo só? falando. E nós dois nos perdemos. O Waze levou ele também pro lugar lá de baixo. Pensei, ih, quem é esse e tal? Era ele. Perdido Caramba. perdido na noite. Até o Waze Até o fez. Waze. No escuro, o seu portão passa despercebido. É. Aqui de noite. É verdade, vamos ter que colocar luzes lá, É. né? Mas não fala mal do Waze que o inventor é israelense. É israelense. É mesmo? Exato. Uma Cara- startup que explodiu. Não, é incrível você pensar que a gente faz o Waze acontecer, né? Exato. Cada uma das pessoas é um monte, como se fosse um monte de célula. A Exato. gente indica onde tá tráfego ou não, cara. É muito legal. E isso, saiu em é. Israel um carro que dirige sozinho também. Mobileye. O carro dirige sozinho. Você entra no carro, você coloca lá no GPS, senta. Ele tem câmera pra tudo quanto é Tem lado. sensores, câmeras. Ah, que nem o do Elon Musk, né? Tem do Elon Musk, tem do Google, tem da Apple, mas nenhum deles acho que ainda Totalmente tá... aprovado. é. Esse daí será que já tá sozinho? Eu acho que sozinho? sim. O que mais me impressionou foi que eles extraíram essa tecnologia, essa ideia, para um óculos que proporciona visão artificial para cegos. O quê? Que é Orcam. Eu acho Tem que uma a gente- microcâmera aqui que fotografa, e aí ela lê aqui, General Electric. Sei. E tem um fone de ouvido para o deficiente visual ter mais autonomia. Não tem um negócio de Ah. fé? Porque, ó, eu vim pra cá no Waze e não pensei que eu podia estar me levando... Eu não sabia onde era. A gente tem uma Eu fé coloquei, na tecnologia. vim com um colega, né, que veio junto, para vir junto comigo, o Fraterigo veio comigo, eu falei, vamos comigo, vamos lá.
Mas onde é? A gente veio conversando sobre outros assuntos e seguindo. A certa altura ficamos com raiva. Essa mulher aí está falando toda hora no meio da nossa conversa. Era a mulher do Waze. Ela ficava falando, não, vai pra direita. Eu sei, eu Mas tô tinha que vendo. ter, mas tiro tinha que ter tinha que ter um Waze católico. Vire para a direita. Mas você acredita, você tem fé. Fé é um Tem. pouco isso, né? Você nem Exato. pensa, mas Não, mas tem. olha que perigoso. A gente tá confiando muito nas máquinas. Tá. Quantos telefones você sabe decorado hoje? Quando era criança, eu praticamente sabia o nenhum. telefone de todos os amigos. Eu não lembro. Da minha mulher, eu não sei o telefone dela de cor. Se eu perder a agenda do telefone, eu não sei ligar. Uma vez eu falei para um aluno meu, você pede a habilitação do piloto quando você entra na aeronave? Ele falou, não, você confia nele. É meu. Então você vai confiar no piloto, você nem conhece, não vai confiar em Deus. Verdade. Aí eu abri um debate, foi muito legal. Mas você tem razão, hoje as pessoas estão cada vez mais robóticas. A gente teve aqui com um cientista, e não sei se foi com ele essa discussão sobre máquinas inteligentes, cada vez mais inteligentes. A gente tem que estar preparado para quando elas tiverem sentimentos também. Imagina, você Eu ouvi dizer desliga o que computador e dá fala um assim, tilt. por que você tá me desligando? Exato. Você não gosta mais de mim? Alguém falou que o ápice da inteligência da humanidade foi em 1997. Foi quando a gente fez o mestrado. Exatamente. A gente defendeu o mestrado no mesmo ano. Um ano antes que eu E aí o declínio... Você foi- 96. Você foi em 96, 96. eu fui em 97. E diz que depois disso começou o declínio. E com um déficit de atenção, né? Ah, isso é certeza. Não presta atenção. Hoje o Rodrigo talvez vai saber falar com mais precisão. Acho que hoje fizeram uma pesquisa, qual é a porcentagem que a gente utiliza da capacidade do nosso cérebro? Uma porcentagem mínimo, muito é mínimo, pequena. com Acho que é certeza. menos de 10% Com certeza. da capacidade do seu cérebro hoje em dia. Caramba. Mas se Hoje a de gente uma não cuidar, não criança vamos falar de religião aqui, hein? Uma criança- A gente E a tá gente indo nem pra- vai brigar. Porque o pessoal quer ver sangue aqui, O né? pessoal quer ver treta. A gente trouxe até adagas aqui, né? Sim. Sabe aquele escolha suas armas? Entre o mandíbula com as armas, né? A adaga, aquela pistola e tal. Mas só... Deixa eu contar uma Tá, história. tá. Faz 25 anos que eu não encontro o Rodrigo. Tem um mito, que é um negócio assim, ó, católico defende Maria. Eu acabei de dar um livro aqui sobre de Maria, Maria. dizendo que ela é judia, dei um livro de Maria para um pastor, dizendo que ele me ajudou no negócio de Maria. Isso sai muita briga, tem família por causa Ele disso, diz que né? um evangélico, outro é católico, o negócio de Maria. Eu tenho uma história do Rodrigo, ele não, acho que você não vai lembrar. Vamos ver. Nós tivemos uma aula, esse negócio, tá gravando aí? Tá... Já tá ao vivo, pessoal. Já tá... Tem alguém Conta vendo? um milagre, Quantas mas pessoas vamos- estão vendo aí? No momento, 3.400 pessoas. Então tem 3.400 pessoas. 25 anos depois eu vou contar uma história. Tá. Nós tínhamos um professor em comum, que é o irmão Murad, Sim. marista, professor, um grande especialista em Maria. E ele estava falando sobre a virgindade de Maria. Ele falando, olha, para o judeu isso daí era meio absurdo e tal, por isso que ela era virgem. Porque então significava, é tão absurdo que Jesus era Deus. Olha só. Ele estava defendendo o dogma da virgindade. Mas ele disse o seguinte, o dogma da Igreja Católica tem 3 níveis. O primeiro é esse daí, todo mundo aceita? O Rodrigo, todo mundo era padre. Só eu que não. Né? Ah, Só é? ele, adventista, pastor, o resto tudo padre, e o irmão Murad. Tá, mas tem o terceiro nível, que Maria ficou virgem depois do parto. Mas esse a gente não vai conversar, né? Porque Eu não sabia disso. tem o também. terceiro nível. Aí ele falou, mas tem o segundo nível. Aí o segundo, aí ele começou a dizer, o segundo significa que ela ficou virgem durante o parto. Vocês acreditam nisso? E teve na história do cristianismo gente que disse que isso não é absurdo, porque Jesus passou por Maria como a luz passa pelo vidro. Mas isso daí não é gnose, não é? Porque Jesus seria um raio de luz, ele não foi... E ele começou essa polêmica, né? Que aqui já começa a pegar num Teorias, pontinho meio delicado. E aí os padres começaram a rir. E o Rodrigo, sério. A gente pensou, ele vai acabar com essa segunda parte do dogma. O Rodrigo levantou a mão. Você lembra disso? Tem lembrado. Levantou a mão e disse assim, professor, eu quero dizer que nós, adventistas, defendemos essa segunda parte do dogma, aí, que Maria permaneceu virgem durante o parto. Caramba. Aí os padres ficaram olhando. Era o Aquele pastor, silêncio, né? pastor defendendo o dogma e os padres não estavam defendendo o dogma. Aí o pastor disse assim, porque Maria, ela é a nova Eva. E nós, adventistas, temos uma leitura literal da Bíblia. Então a gente acredita que, assim como Eva, pelo pecado, teve as dores do parto, Maria, que não tinha pecado, não podia ter dor no parto. Então ela continuou virgem depois do parto. Certo? O Murad disse, vamos pro próximo dogma, vamos falar da Assunção de Maria. Quantos alunos tinham lá?
Oi? Quantos alunos tinham Na no sala de seminário? aula, mestrado era pouco. Às vezes tinha 12, 15 12, alunos. eram os e 12 tudo. apóstolos. Mas assim, na época também eu era bem mais novo. Mas só fazer uma parte aqui. Só vozes bonitas hoje, hein? Nossa, o negócio Quem tá- tá escutando A voz aqui, dele é de locutor. a sua também. A do também, Rodrigo é também. A mais. dele é macia. Não, só Ah, vozes obrigado. bonitas. Eu não imito Silvio Santos. Vai, né? Vai agora, vai Mas, agora. mas teve algumas situações também interessante isso, porque Mas quantos alunos tinham, você falou? depende da matéria. Algumas matérias tinham 15, 12, algumas Ah, era matérias um grupo pequeno. era pequeno, porque era muito difícil Sim, sim. entrar ali. Eu lembro que quando a gente teve a primeira aula, foi com o padre, que era de Antigo Testamento, Luiz Inácio Stadelmann, um suíço. Uhum. Eu lembro que um dia um aluno perguntou, professor, essa palavra em hebraico aqui, ele falou, como você não pronunciou hebraico? Isso aqui é fenício. É. E ele deu uma aula de fenício. O homem, ele era um dos tradutores da É. Bíblia de Jerusalém. E na época eu era muito novo, eu falava as coisas assim às vezes. E teve vezes, isso aqui que eu acho bonito, porque a internet, a gente está falando aqui, a internet é um... Vamos nos incluir nisso aqui, Claro. é para raio de doido. É quase Tem um ser gente vivo, que tá né? aplaudindo É, um verdade. diálogo Tem gente aqui. criticando. Tem gente que tá Tem gente assistindo criticando, só pra assim, criticar. ecumenismo. Gente, verdade. ecumenismo, não. O pastor não vai virar católico, eu não vou virar judeu e só ele não vai explicar- virar Só adventista. explicar pra quem não sabe, o ecumenismo, o que que é? O que Bom, seria ecumenismo, que eu acho que o padre pode explicar isso melhor. Ecumenismo é uma coisa mais oficial, quando a igreja católica que levanta sempre essa lebre, quer que as igrejas se unam de tá. uma maneira oficial, através do Concílio Nacional de Igrejas. É diferente de diálogo interreligioso, Que é o que tá que é o acontecendo. que está acontecendo aqui. Entendi. Nós estamos dialogando. E o que mais me impressionou, porque eu vou falar da minha teologia aqui, mas eu acho que eu vou ter a concordância do padre Joãozinho e do rabino Sami também. A fé que Deus deu para Abraão, a emuná que ele deu quando falou com Abraão, vai por ti mesmo, lech lechá, era tão grande que o Deus de Abraão não podia ser só dele. Eu estava assistindo com minha esposa um filme sobre Marte, um seriado que está... Eu vi esse seriado. Muito bom. Muito bom. Então, um dos ali, ele é um cara negro, que ele foi criado por uma família judia. E ele foi criado e ele veio de Gana, onde a família dele foi toda arrasada. Aí ele pergunta pequenininho assim, quando eles estão fazendo o Pessah ali, que é a Páscoa, aí ele pergunta assim, por que a família de vocês tem um Deus e a minha não? Porque ele entendeu assim, a minha foi arrasada porque eu não tenho o Deus que os judeus têm. Aí o pai adotivo dele explicou o que era o êxodo, que os judeus também sofreram e tudo. Então, olha que interessante. O Deus de Israel não pode ser só de Israel. Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra. E eu entendo assim, eu tenho a minha convicção teológica. Eu tenho uma convicção teológica. Um pouquinho antes de entrar aqui, o padre João até brincou. Vai ser uma coisa que só de judeu, porque o Rodrigo guarda o sábado. E na minha convicção, eu creio que o povo de Deus é maior do que o povo que concorda comigo. Então eu vou dar para vocês alguns exemplos. Ali nos jesuítas, houve um momento em que eu também não fui bem recebido no comentário de um professor. A gente teve uma aula de eclesiologia. Não sei se você vai lembrar disso. E o Papa, na época do João Paulo II, tinha soltado a encíclica Dies Domini. E um professor de eclesiologia, que era um dos que não gostava muito, não se sentia à vontade de ter um adventista em sala de aula, começou a fazer toda uma apologia à guarda do domingo. Aham. E falou, e eu calado. E ele perguntou assim, tô certo ou não estou? Eu falei, só tá certo. O dia que tá errado é o sábado. E isso custou pesado para mim. Você tá entendendo? Mas interessante que os colegas ali me apoiaram. E alguns professores falaram assim, não, você não pode ser discriminado por causa da sua convicção religiosa diferente. Então eu acho assim, em todas as religiões, em todos os âmbitos, você tem pessoas que fazem uma boa propaganda daquilo e aquelas que não fazem. É. O meu dever é, em primeiro lugar, ser um servo do Criador, como diz o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, e lembrar que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha igreja. Tá certo? Ou seja, talvez a única Torá que muita gente vai conhecer é a sua vida. É. Né? Seu exemplo de vida. O exemplo de vida. E na verdade, É. Eu concordo com o Rodrigo, porque só existe um Deus. Então, Só existe um Deus. Se esse Deus... Essa seria a minha primeira pergunta. Exato. Nós todos temos um mesmo Deus aqui nessa Só mesa? existe um. Só um. Na visão judaica, só Concordamos? existe um. Concordamos? E se esse Deus criou o universo, e me criou, e criou você, e criou ele, então nós somos irmãos. Ele também. Todos. Ah, tá. Todos os seres humanos.
Todos nós. O povo de Israel recebeu uma missão. A partir de Abraão, quando Deus fala para ele, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha el haaretz asher areka, sai da tua casa, da tua pátria, da casa dos teus pais, mas para onde? El haaretz asher areka, para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Foi um teste atrás do outro, Ele chega lá, não tinha o que comer, ele não abriu um pio. Cada teste que ele foi superando, ele foi evoluindo espiritualmente falando. Então, essa evolução e esses testes, os 10 testes, o 10º, o mais difícil de todos, que foi a Akedat Yitzhak, que é o filho, o que você gosta, o que você ama, o teu único filho, com Sara, e sacrifica ele, e Abraão ele estava disposto. Foi o 10º teste. Quando ele ia sacrificar, Deus fala, não, Atayadat, agora eu sei que você é fiel, digamos assim. Então esse 10º teste deu o título para ele de patriarca do povo de Israel. E o povo de Israel, ele tem o seu legado, a sua missão, mas também tem as suas responsabilidades. Quando a descendência de Abraão, que é Isaac, depois Yaakov, e as 12 tribos, e hoje nós temos só a tribo de Yehudá que sobrou, por isso que nós somos Yehudim. Como assim? Porque as outras tribos se perderam, e sobre a de Yehudá, os Koanim e os levitas, nós temos tradição. Nós temos tradição. Mas por isso que nós somos judeus, nós somos descendentes de Yehudá, de Judá. De uma das tribos. De uma das 12 tribos. Quando aceitamos o compromisso no Monte Sinai, antes mesmo de saber o que estava escrito, Na'aseh venishma, faremos e cumpriremos. Mas antes de mais nada, faremos. Quem assina um contrato sem ler? Ninguém. Então isso foi também uma demonstração incrível de fé, que é aquele exemplo do piloto de avião que eu falei. Porque se Deus está nos presenteando com essa missão, sinal que é bom. Então abraçamos isso e temos a nossa responsabilidade de vivenciar e nos comprometer com esses ideais sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Mas isso em nenhum momento deslegitima as outras culturas, os outros povos, as outras nações. Nós temos a nossa história. Eu costumo falar que o judaísmo não é uma religião. Nós somos um povo. Não sei se você concorda. Claro. Nós somos uma tribo, um povo milenar. Estamos isso, até né? hoje praticando. Veio de uma tribo. Exato. Caramba. Exato. E estamos até hoje praticando e vivenciando isso. Mas sabe, nos quatro isso cantos que o Rabino está falando, assim, me emociona, porque o nome desse programa Inteligência. é Inteligência Limitada. E a questão... Mas só explicando, posso falar todo Sim. mundo de você, todo mundo você. Sim. Claro. Mas só explicando, é porque eu assumindo a minha limitação da inteligência, eu tô aberto pra aprender coisas toda Não, noite. super legal. Mas eu Inclusive, parei... ele falou para mim que quer se converter ao judaísmo. E eu trouxe o Morelo. O médico vai fazer. Fácil ser hoje judeu. Ele vai fazer. Moelo, Mas Hoje, Rodrigo. Você sabe o que é moelo? Exato, ele vai Eu fazer a sei. circuncisão, Rodrigo. Só que tem um problema. Ele tem Parkinson, não tem problema. Não tem problema, tranquilo. Ok. Mas você sabe o que, ajudando aí, eu estacionei no inteligência, não cheguei no limitado. O que é inteligência, né? Inteligência é intus legere, em latim. É entrar dentro. É ler, legere é ler dentro. Intus, dentro, ler. Então, a fé, ela é muito mais... A gente estava falando de fé, né? A fé é muito mais do que crença. Porque a crença é um código da fé. É uma elaboração, é uma racionalização da fé. E quando é fé, é inteligente. Então, quando pessoas dispostas a ler dentro... E é engraçado porque as pessoas dizem que fé é o contrário da inteligência. No Exatamente. Mundo. Não é o que a gente escuta? Mas espera aí. Ou você acredita na ciência, ou você tem fé, como se fossem Não, coisas... mas de acordo com o que Calma o lá. padre está falando, não. Então, Não, eu quero entender. não. É. O fundador da nossa congregação, que é o Padre Deon, a gente leva essa cruz aqui, né? Depois vamos falar da cruz. Quero saber. Ele falava que precisamos ter uma fé inteligente. Então, o que é uma fé inteligente? Porque o fundamentalismo não tem uma fé inteligente, não é? E eu estou falando de fundamentalismo e não fundamentalidade, né? Porque o Rodrigo uma vez me disse... Fundamentalidade. A fundamentalidade, você se esconde no porão, não é? Tá. E não vai para a superfície, você não mostra o rosto. Então, você é fundamentalismo, então é só o meu umbigo, não entendi. é só os meus fundamentos. Eu E quero daí, impor a minha, o que eu vou acho. dar um exemplo de fé inteligente, né? Que tem a ver com o Rabino. Pegou fogo, não sei se lembra, pegou fogo acho que foi um atentado, na sinagoga de Buenos Aires. Lá o Rabino era Abraham Skorka,
Lembra disso? Uhum. E o arcebispo era um tal de Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, não é? Era o rabino. Era o arcebispo e o outro era o rabino. E todo mundo poderia pensar, bom, o arcebispo vai pedir oração pela comunidade judaica de Buenos Aires. Não, ele procurou, o rabino disse, como é que nós podemos ajudar a reconstruir a sinagoga? O rabino disse, bom, vamos ter que investir um tanto aqui, vai custar tanto, não sei o que. Ele, ó, dinheiro eu não tenho. Vamos fazer um livro? Como assim? Vamos fazer um debate, vários debates entre o arcebispo e o rabino. E fizeram vários debates abertamente, foram gravados e lançaram um livro, que pouca gente conhece, Entre o Céu e a Terra. Está traduzido em português. Caramba. É Entre o Céu e a Terra. Eu tive Mas esse livro. era o Bergoglio, É. que hoje é o Francisco. Aham. Né? E um dos debates entre eles é sobre o demônio. Que jesuíta, você sabe, né, Rodrigo? Uhum. Gosta muito de falar sobre se tirar o Exatamente. demônio dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? O Papa adora falar do demônio. E aí começou a falar, vamos falar do demônio. Aí o rabino diz, bom, é Satã. E aí foi pro... É impressionante o modo como o diálogo inteligente vai encontrando campos de confluência entre as duas, intersecção, e vai criando unidade. E vai criando comunhão. Não é? Então, por exemplo, fala de Abraão, eu fico pensando, caramba, isso é muito inteligente. O sujeito vai para a terra da promessa, depois volta para a Caldeia, né? E dá ânimo, a visão dele dá ânimo para chegar, para um povo caminhar 40 anos para chegar até lá, ou seja, é gasolina, a fé inteligente é combustível. Sabe o que me emociona muito em Abraham? Que ele quando ele foi testado, sai da tua casa, ele tinha 75 anos de idade. Exatamente. Então, Quer dizer, para eu convencer minha avó meu pai tá com essa a mudar idade. de bairro, não consegui, eu tentei, eu falei, vó, esse bairro é melhor pra senhora. É difícil, ela já tem a rotina Já tá lá dela, já tudo. tem lá a padaria, tem a banca. Tem a sua rotina. Então, e aí, e ele não tava desocupado, sabe? Não era aquele velho aposentado que joga dominó e vai comprar pão na padaria e volta. Não. Tá escrito Etanefesh Asherasu Beharan. Que quer dizer que eles levaram junto a alma que eles fizeram em Haran. Que alma é essa? Ele era um palestrante super famoso. Ele trazia os homens, Sarai, a sua esposa, trazia as mulheres. Quer dizer, ele, com essa idade, com o sucesso que ele tinha, o canal dele no YouTube devia ter milhões de seguidores. Tinha fila para escutar. É. Ele devia achar, bom, a minha missão eu já cumpri, não? De repente Deus fala, não, você ainda nem começou. Lech Lechá. Isso é muito Vai louco. curtir O mesmo. teste foi, Rodrigo, que ele foi sem entender o motivo. Porque, Deus, eu tô te apresentando pra ele, você Tem o quer que eu pessoal saia mais daqui? Tem pessoal mais Exatamente. novo pra ir. Você quer que eu saia daqui? Eu tô fazendo É. uma missão maravilhosa. E Deus prometeu pra ele, Leanatha, Letovatha, isso vai ser pro teu bem. Aqui você não tem filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não tem fama, lá você vai ter fama. Essa O que área não você podia ter abençoar filho. será abençoado, você vai ter riqueza. Imagina alguém chegar pra você, Vilela, fala, Lech Lechá Le Hollywood, lá você vai ter dinheiro, fama, prestígio, tudo. Filhos você não tem aqui. Quem não vai? Então que teste é esse? Na minha visão, o teste dele foi ter ido sem entender o porquê, confiando em Deus que tinha um propósito maior para sua vida. E eu posso complementar uma coisinha aqui? Bom, vai ser petulância minha falar de hebraico com o rabino perto aqui. Né? Gente, Não, mas eu me emocionei quando você me cumprimentou e falou hebraico, eu me emocionei. Poxa, obrigado, eu fiquei feliz, viu? Porque eu amo muito essa língua. Não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para fé. Não. Não. A que mais se aproxima é emuná. 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 E A traduzir ideia da emuná- fé não existe. Não, a ideia sim, o Ah, tá. vocábulo emuná. É porque no hebraico bíblico não existe ideia de coisas abstratas. Isso foi Entendi. criado pelos gregos a partir de Platão. Tá. Então, por exemplo, enquanto você considera uma pessoa fiel, o hebraico diria, ele caminhou com Deus. Tá. Você entendeu? O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que caminha. Por isso fala assim, esse é o caminho, andai nele. Então tem muitas expressões idiomáticas do hebraico bíblico que são muito concretas. E fé seria o seguinte, imagina que você está numa água, assim, nadando, e você não vai aguentar, você vai se afogar. Passa um tronco de árvore boiando. O que você faz? Se agarra nele. Isso é emuná. Tá. Você entendeu? Da palavra emuná vem a palavra aman, firmeza. A gente fala muito amém depois da oração. Quer dizer, assim, nisso eu me agarro. Aquela cena de Pedro afundando, Jesus andando sobre a água. Ele diz assim, diz que eu vá até você. Aí ele tá olhando para Jesus, ele fica em cima da água. De repente ele olha para a nuvem e afunda. Aí Jesus dá o braço, né? E Exatamente. diz assim,
homem de pouca fé? Porque você duvidou. Por que você duvidou? Então, quer dizer, esse agarrar. Agora tem uma coisa interessante. Já que eu falei do hebraico, eu vou passar uma ponte para dialogar também com a teologia escolástica aí, que o Joãozinho sabe bem disso também. No latim, você tem 2 tipos de fé. A fidesque e a fidesquá. Uma é a fé doutrinária, que os católicos chamam de dogma, nós chamamos de doutrina. É a cerebral? Por exemplo... Isso aí é interessante. A fé doutrinal é o seguinte. Por exemplo, ele acredita que no Yom Kippur tem que jejuar. Isso faz parte da fé doutrinal dele. Que ele tem que usar um kippá, que ele está constantemente sob o perdão, a cobertura de Deus, uma questão de referência. Ele entra na sinagoga com kippá, tá certo? A fé doutrinal do padre Joãozinho, o Santo Sacramento, a hóstia consagrada, a missa, a intercessão dos santos. A minha fé envolve a volta de Jesus, a guarda do sábado, uma série de coisas. Isso é fé doutrinal. Isso são dogmas ou não? A Igreja Católica chama de dogmas, mas aí teria que ter uma explicação melhor, que eu prefiro que o Joãozinho dê. E tem a fé relacional, fidesquá, fidesque. A fé relacional é aquela fé que eu tenho com o Criador, que a fé do dogma, ou da crença, só tem sentido se eu tenho uma relação com ele. É uma coisa pessoal? Exatamente. Eu nunca sei, Rodrigo, eu tenho um defeito na minha teologia que eu nunca sei qual é a fidesquá e qual é a fidesque. Né? Então eu pedi aqui ajuda universitária, né? A fidesquá, né? É a fé em quem? É relacional. É relacional. Fidesquá. Em latim é fidesquaque creditur. E a fidesque é a fé em quê? Em quê? Exatamente. Então vamos lá. Fidesque. Eu creio que Jesus é o Senhor. Que Jesus é Salvador. Eu creio. São os códigos de fé. Eu creio nisso. E as pessoas acham que essa crença, esse código de verdades é a fé toda. Não é. Não é a fé toda. Não é. E outra, só faz sentido o código, né? A verbalização da fé, a elaboração, aí vem a razão. Racional. A racionalização da fé só faz sentido a partir da relação. Então, por exemplo, se nós 3 nos relacionamos, e aí vem o ecumenismo, e partimos o bolo juntos, e cada um pega uma bala, e nós viemos no mesmo lugar, com uma pessoa mediando, nós aceitamos que somos irmãos, e que somos amigos, e que vamos cantar parabéns a você, e que temos uma história juntos. Isso já criou entre nós um laço de comunhão, antes de falarmos de pontos conflituosos da crença. Porque tem coisas que, se eu começar a falar aqui com o Rabino, nós vamos chegar numa divergência de crença. Com respeito. Né? Com respeito. Com respeito. Ele vai dizer, olha, tudo bem, Jesus era judeu, mas eu não posso crer, aí eu não posso crer que, não em quem, eu não posso crer que ele era Deus. Que, ok. não quem. Eu não posso crer que, nesta verdade. Entendi. Né? Mas continuamos amigos. E continuamos cantando parabéns a Porque você. é muito difícil hoje em dia isso. Muito difícil. Precisa Se maturidade você não pra pensa isso. igual a mim, Time com política. é cancelado. com tudo. Exato. E o pior de tudo, se você é meu adversário no jogo de futebol, nós não somos só adversários, nós somos inimigos. E aí se confunde, por exemplo, uma eleição com uma guerra. É o que aconteceu. E eu tenho medo do ano Muitas que vem, famílias. Uma eleição Você tá é uma com medo guerra. de quê? Do ano que vem, que vai ser essa Você não guerra vai- de o novo. Danilo vai sair. Já pensou se ele sai, o Danilo Gentili, de É que- candidato? Agora, a fé em quem, que daí vem é a fé pela qual se crê. Né? Então a fidesquá que é interessante, porque a fé em quem é a fé na pessoa. É a fé em Deus. Então, a partir da fé relacional, aí os outros códigos de fé, eles vão não se concordando, mas mesmo na divergência, nós temos uma unidade. Aquilo que você estava ressignificando, né? O de Santo Agostinho, né? No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Porque tem muita gente que está esperando agora o seguinte. Tem muito católico que está esperando o padre Joãozinho me levar para a igreja católica e converter o rabino. Tem muita gente que deve estar esperando que eu aceite o Moela aqui, me circuncidar. Como se fosse uma e tudo mais. Um Eu acho cabo o de seguinte, força, né? Não- Sim, mas aí, olha só que louco. Aí você diz assim, tudo bem, o padre Joãozinho falou tão bonito no podcast que sabe o quê? Vou virar padre. E aí o padre Rodrigo... Padre Rodrigo, O padre casado. Rodrigo É, vem, casado. vem lá, vira da igreja oriental, que pode ter padre casado, ele Sim. vem, vamos celebrar junto. Ele vai dizer assim, mas eu não concordo que você use essa casula dessa cor, porque
tem divergência, de novo, entre católicos. Claro. Né? Entre judeus tem uma Entre piada. judeus. Se houver 5 judeus discutindo, vão sair 6 opiniões. Caramba, sabe disso. você fala isso na frente do Não, mas sabe. De novo, o ser humano ele é vulnerável. Eu sempre falo para meus alunos assim, a palavra de Hashem, ela é perfeita, os seres humanos são imperfeitos. Então nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para vivenciar e aos poucos aprimorar o nosso caráter. Mas essa inteligência que você fala, eu acredito que pode ser traduzida como conhecimento. Uhum. Porque aí essa fé pode ser uma fé em si mesmo. Quanto maior for o seu conhecimento sobre as suas habilidades, seus dons, maior vai ser a sua autoestima, a sua autoconfiança. Quanto maior o seu conhecimento sobre a grandeza infinita do Criador, do Eterno, maior vai ser o seu amor por Ele. Aliás, um dos preceitos do judaísmo é amar a Deus. E eu acho muito difícil você... Imagina, você tem que amar, mas amor é um sentimento. Ou você ama ou você não ama. Como é que você pode pedir para alguém amar? Mas aí logo em seguida está escrito: você coloca essas palavras no teu coração, aí você vai conhecer Deus. Quando você conhecer Deus, você vai amar Ele. Então é tudo uma questão de conhecer para você poder se conectar, amar, e esse amor gera... Sou suspeito para falar, mas o padre vai reforçar o que eu vou falar agora. Gera uma satisfação pessoal, gera uma alegria incondicional. Você não depende de nada e de ninguém para ser feliz, é você consigo mesmo. E essa é a beleza da vida. O Segundo Testamento, que os cristãos chamam de Novo Testamento, 1 João 4, verso 8, fala que Deus é amor. Eu trouxe minha Bíblia aqui, não é para evangelizar ninguém, não, é porque eu não posso ir sem a espada, né? É claro. Para onde você vai? Eu gosto de levar minha Bíblia. Se eu fosse judeu, era complicado levar o rolo da Torá. Terminou agora. Aliás, vocês sabem que foram os cristãos que fizeram... foram os cristãos que criaram, provavelmente, o Códex. Porque como muitos cristãos saíram do judaísmo, ali para o final do 1º século, início do 2º, eles tinham uma ideia diferente, que as escrituras não podiam ser só litúrgicas. Então, para você levar um rolo, era complicado. Então, eles começaram a cortar o rolo em capas e fazer o caderno, que chama-se Códex. O Códex, encadernar, para caderno, e por isso que virou isso aqui. Agora, eu quero fazer 2 coisas aqui que não é proforme. Olha como é que é bonito. Eu acho que mais bonito do que simplesmente eu colocar o que eu discordo do rabino, do padre, de qualquer outro aqui, seria bonito eu falar o que eu amo e aprendo com eles. Claro. E sem nenhuma... É ano de eleição, mas eu não tô candidato a nada. Tá bom? Ainda. Ainda, viu? Ainda. Mas olha que bonito. Talvez o pessoal em casa não entendeu, mas quando ele fala Hashem, sim, é uma maneira respeitosa de se referir a Deus sem pronunciar o nome de Deus. Exatamente. Hashem significa o nome. O nome. Que não pode ser pronunciado em vão. Isso. É um dos 10 mandamentos, inclusive. Exatamente. Não. Então, olha que bonito. Por que ele está usando kippah? A palavra kippah vem da mesma raiz de kippur, cobrir, cobertura, perdoar. Você fala Yom Kippur, o dia do perdão, da cobertura, a tampa do propiciatório lá do santuário. Por que ele está usando? Ele está dizendo sempre para mim assim: eu estou 24 horas na presença do sagrado e me sentindo perdoado. E jamais vou esquecer que existe algo acima do meu Acima cérebro. de mim. Ou seja, é uma lembrança sempre que tem uma algo. Conscientização. Ele tem limite. Respeito. Você tem um limite, né? Aí quando eu olho pro Padre Joãozinho, e eu falo dele até com mais propriedade, porque a gente se conheceu antes de ser padre, ele é meu amigo, meu irmão. A gente lembra, ele foi um dos que me ajudaram muito lá, me consolando na dificuldade, com coisas e tudo, as dificuldades que eu passava lá. Eu lembro daqueles episódios ali. E o Padre Marcial Massaneiro. Demais, amicíssimo. Especialista em ecumenismo. Aliás, já pensou se ele tivesse nessa mesa? Não, um dia, esse você tem que convidar esse sujeito. Não, aí o céu é o limite, Mandíbula. não pode ter tempo para parar. Não pode ter hora para acabar. Eu comentei com o Mandíbula que no meu programa de TV, eu recebi no meio do conflito no Oriente Médio, eu recebi o Sheikh Mohammed Al-Bukhari. Eu lembro, eu vi. Recebi no meu programa. Eu falei pro Mandíbula, vamos trazer ele aqui. Falou, seria ótimo, mas não tem lugar no estúdio ainda. Ainda. Mas lá no novo foi vai muito ter. bonito porque é o que o Rodrigo falou. Eu mostrei para todos que existem muito mais pontos em comum do que divergências. Com certeza. E que a guerra em Israel não era contra o povo palestino, não era contra os muçulmanos, sim contra o terrorismo. A gente deixou isso muito claro e foi uma conversa muito construtiva. Então, é exatamente isso que ele falou. Exatamente isso. Quer dizer, os pontos em comum, eles são muito maiores. E as pessoas, elas acabam, por uma limitação e também por um certo preconceito, que é a falta do conhecimento, acaba se deixando levar por uma mídia que deturpa, por uma massa, ela está sendo estuprada pela sociedade. O que a sociedade determina que é certo, ela vai atrás.
Exatamente. Mas E- eu queria Uhum. Por isso que em Rosh Hashanah a gente come a cabeça do peixe. É verdade. Ah, é? Porque essa é a verdade. cabeça, Exatamente, é a cabeça. É mesmo? Não, calma. É. Só fechar um pensamento agora. Isso Mas pegou não 3 significa- tagarelas aqui que o, Ah, o relaxa. Rodrigo não consegue Tem falar. limite, tem limite de Aliás, tempo? alguém hoje? já colocou Não tem. assim, olha, já É. colocou assim, nós temos um humorista, que você sabe que o Vilela também é Comediante, humorista, é. um comediante, grande né? comediante, grande. Grande comediante. E a piada tá pronta. O padre, o pastor e o rabino foram ao bar. Falta o papagaio, né? Falta pra pagar. Agora, olha que interessante, pessoal, quem tá ouvindo a gente em casa. Isto não significa que não haja divergências entre nós. Então, o que que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que Jesus é o Messias. Nisso eu estou de acordo com o padre, mas ele não aceita. É. Ah, mas ele acha que é o sábado que tem que ser guardado. Nisso nós estamos de acordo. O padre vai falar que é o domingo. Quem está em casa vai ouvir e cada um toma a sua decisão. Eu acho que é o seguinte, eu tenho que ter... Aí eu vou de novo entrar no Fidesque, Fidesquá, se vocês me permitem. Eu tenho que ter uma inteligência, aproveitando o seu gancho, padre, de saber por que que eu sou adventista e não testemunho de Jeová. Por que que você é judeu e não muçulmano? Por que que você é padre e não pastor? Você não pode ser padre só porque você achou bonitinho. Você não pode ser judeu só porque sua mãe te criou no judaísmo, porque se você tivesse nascido de pais muçulmanos, você estava na mesquita E hoje. tem uma história muito forte sobre isso que eu vou contar depois, de um judeu que ele não era judeu, os pais esconderam isso dele, e quando ele ficou sabendo, o pai falou, não, agora vamos se converter. Ele, não quero. Não quero. Você entendeu? Então, assim, você que está nos ouvindo, você que é presbiteriano, batista, católico, judeu, muçulmano, você não pode ser da sua religião por costume. É. Religião não é refrigerante que você Por está inércia. acostumado. Por inércia. é. Aí é porque eu gosto. Eu gosto que a banda, não. Eu tenho as minhas convicções, Padre Joãozinho tem as dele, Rabino Sami tem as dele. Que é a sua personalidade. Que é a minha personalidade. Agora, dentro dessa minha convicção, eu tenho que nunca negar aquilo que eu acredito, mas respeitar o outro. E falar isso aqui sem nenhuma demagogia. O que eu vejo de bonito na fé do Padre Joãozinho? O que eu vejo de bonito na fé do... Sabe, eu tive uma situação que eu estava contando para eles ali fora dos bastidores, e você pode contar a sua história também, que eu não como carne de porco, não é? Não chego tanto a ser a comida kasherut. Kasherut é a comida kasher. Como é que explico? Kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Bíblicos, né? Exatamente. Tem o Levítico selo, o 11, certificado, né? exatamente. É, São vários critérios. Um deles é não misturar carne com leite, isso. carne de porco não A comemos, gente tem não uma come série de peixe com critérios. escama. E eu estava num seminário católico em São Paulo, da Nossa Senhora de Sion. Se tiver o pessoal da congregação, eu mando um abraço afetuoso para eles lá. Padre Hilário era o superior da ordem. E eu chegava à noite ali, sabe? E aí, eles já preparavam a comida e deixavam a minha prato lá. E quando eu fui pegar o prato para comer, que eu cheguei depois, no micro-ondas, o padre tomou o prato da minha mão e falou, desculpe, me perdoe, você não pode comer isso aqui. Eu falei, por quê? A gente esqueceu que você vinha hoje e colocamos toicinho de porco no feijão. Caramba. Eles respeitaram a minha fé, tá certo? Eles respeitaram a minha fé. E eu já tive situação na escola adventista, por exemplo, que eu liberei aluno meu de atividade no domingo porque ele tinha programação na igreja dele. Isso é lindo, Vilela. Eu, na Gazeta, eu comentei com ele nos bastidores. Eu tenho um quadro lá, Você Acredita? Então sou eu, o padre Juarez de Castro, que é amigo do padre Joãozinho, e um espírita, o Alexandre. E eles jogam os assuntos, cada um dá a sua visão, é muito bonito o quadro. E eu tenho um aluno nos meus centros jovens que, quando era pequeno, estudava numa escola, que não era judaica, que o padre Juarez dava aula lá. E ele falou, Rabino, eu te vi na Gazeta com o padre Juarez, esse padre é maravilhoso, porque na escola eu falei que eu era judeu. E ele falou para mim, então não precisa assistir essa aula, continue sendo judeu. Olha só. Então isso me emocionou muito. E é isso, essa é a base. Agora, o difícil é convencer as pessoas que não é demagogia. Né? As pessoas elas já olham com um olhar que ela quer briga, quer um embate, ela quer discussão. A inteligência, a inteligência, ela... Por exemplo, essa aqui é uma conversa inteligente. Inteligente. Não é uma conversa inteligente. Ela acaba tendo pontos de confluência. A gente se encontra em lugares onde é possível você encontrar a unidade. E na caridade, né? Agora, claro, tem a diversidade? Tem. Mas até na diversidade, às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, quando eu fui em Israel, uma certa ocasião, me chamou a atenção de que... A própria cidade de Israel é essa confluência, né? De religião. Tem as três maiores. Jerusalém. Estava em Jerusalém, Cidade e quando velha. chegou no Shabat, eu me dei conta que o Shabat Você começava falar de de Israel, eu véspera. vou me emocionar aqui. Começava Porque de eu morei véspera. 8 anos lá.
Me chamou a atenção o seguinte, não, o elevador sobe par, depois ímpar, não, né, no Shabat não precisar fazer nada, guardar o sábado. Mas começava na sexta tarde, porque o dia inclusive católico, o dia litúrgico para nós começa na véspera, né? No pôr do Que é o dia, sol? é o dia lunar, É o pôr do sol. né? Tá. O dia lunar. Então, se pensar assim, o domingo começa no sábado, Uhum. né? No pôr do Então sol do chega num sábado. momento no pôr do... Bom, eu vou fazer poesia aqui porque eu sou também meio... Olha, Faz uma poesia. músico. Quero ouvir uma Né? poesia. O padre, Eu sou o padre músico. Joãozinho é Próxima vez eu cantor, trago violão. E quando eu Meu estudava, ele coração. já era famoso. Próxima vez, aí não tem violão não, né? Faz uma Tem, poesia. olha aqui, ó, violão. Caramba, Cadê? meu Cadê? Deus. Aqui, Daqui ó. a pouco Tá eu... funcionando? Daqui a Tá. pouco, daqui a Você vai pouco eu tocar, toco. você vai Daqui a pouco eu tocar. toco. Vai tocar. Se a conversa for boa, daqui a pouco eu toco. Ah, Ih, Mas, ó, aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer uma... Não vou declamar uma poesia, eu vou fazer uma coisa poética. No entardecer, o padre e o pastor se encontram no sábado, que é domingo, e no domingo que é sábado. É. Porque no pôr do sol, sábado e domingo se encontram, do ponto de vista bíblico, né? E o sheik e o rabino se encontram no pôr do sol. Na sexta-feira. Porque sexta-feira já é Shabat, É. mas ainda é sexta-feira que é o dia sagrado para os muçulmanos, entendeu? Então, se nós nos encontrarmos poeticamente no pôr do sol, e se a gente aprender a ver o pôr do sol juntos, né? Nós vamos encontrar um caminho de humanidade para a humanidade, senão a gente vai viver sempre na No briga, conflito, é. no conflito. Mas a Bom, humanidade- agora eu vou arrumar uma confusão. Mas- Até palmeirense, É. né? E São Paulino, Mas no pôr do sol, de convive- repente é. vão dialogar bacana no ponto de ônibus, não vão ter que brigar, não vai quebrar pau. Mas a humanidade toda foi construída em cima de agrupamentos, de gente construindo uma coisa junto. Uhum. É por isso que tem uma guerra, que é uma coisa horrível, e logo depois tem a reconstrução, que é todo mundo tentando reconstruir. Agora a pandemia, teve o estrago, agora é todo mundo se juntando para tentar fazer uma coisa melhor. A gente tentando achar essas intersecções, isso eu acho muito legal. É. Depois do arraso, né? Mas eu queria. A primeira coisa que eu falei era sobre o Deus. Eu queria entender se para as três religiões. Caramba, a gente tá Deus- respondendo a primeira pergunta sua. hein? É o mesmo 4 horas, meu Deus. filho. Espera aqui. Não. Tem inferno, tem céu. O Deus é o mesmo? É o mesmo conceito de Deus para os três? De ser onisciente, onipresente? Como que é o Deus para vocês? É o mesmo conceito? Eu sei que é o mesmo Deus, mas o conceito de Deus, ele muda alguma coisa? Pela visão judaica, só existe um Deus. Uhum. Ayah, Oveve, ele foi, aí será. Ele é o Criador. Onisciente, onipotente. Exatamente. É. E ele é a luz infinita. Muitas vezes nós não entendemos ele, porque eu não vou servir um Deus que eu entendo ele. Se eu entendo ele, eu sou igual a ele, disse um grande sábio uma vez. E ele é a base, a fé. A fé, na verdade, é você vivenciar, mesmo quando você não entende o porquê. O rei Davi escreve, Vemunatcha baleilot. A fé ela entra em vigor quando? Baleilot, de noite, quando está escuro, e as coisas saem do roteiro, você não está entendendo o porquê, nesse momento você tem que ter a fé e confiar que existe uma força maior que está por detrás de tudo, de todos, e que está te levando para o endereço que você tem que chegar. Inclusive, a nossa existência física pelo judaísmo é uma etapa, porque a vida, ela começa depois. Aqui é só uma preparação. Um dos grandes cabalistas, que foi o Ramchal, o Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele escreve que esse mundo é um corredor e o mundo vindouro é o grande salão. Então nós estamos aqui para plantar, para depois poder colher aquilo que é a conexão maior, a proximidade com essa luz infinita. Agora, por que então nós precisamos vir para cá? Por que não já nascer direto lá? Porque isso tem que ser de uma forma meritória. Existe a meritocracia, o livre-arbítrio. Você ter uma força que te puxa para um lado e uma força que te puxa para o outro, e você escolher, optar, fazer o que é certo, apesar de uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que vai te puxar, que vai tentar te desviar, que são os testes, as adversidades da vida, que revelam a nossa força, que revelam o nosso caráter. Por isso que quando Deus criou o anjo da morte, ele falou, Tov Meod, é muito bom, porque ele vai te mostrar que você não está aqui para sempre, que existe um tempo limitado, isso vai dar uma razão para você aproveitar cada dia da sua vida para construir, exatamente, para fazer com que aquele dia jamais acabe. Como é que você vai fazer um dia jamais acabar? Criando algo de significativo nele. Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas então o padre virou judeu,
né? E agora o pastor virou católico, né? Ou o padre virou pastor. Não, calma. Nós temos diferenças, não é? Então, o que o cristianismo tem como uma palavra típica? O que o cristianismo trouxe que agregou algo a uma certa tradição judaica, né? O judaísmo tem uma percepção de que esse Deus é presença. Quem ama se faz presente. Um grande biblista católico, Carlos Mesters, Sim. né? Que o Rodrigo conhece muito bem. Ele é um holandês que é mais brasileiro que nós todos juntos. Ele se deu o cuidado de contar quantas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Primeiro e Segundo Testamento, quantas vezes está escrito que Deus está conosco. Eu estou contigo, né? Eu estou no meio de vós. A liturgia católica diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele contou 3.000 vezes. E, inclusive, a tradução do nome de Deus, que a tradição judaica respeitosamente não pronuncia, né? E que nós, na liturgia católica, não pronunciamos também, em comunhão com o respeito, nunca vai se dizer o nome de Deus, numa liturgia, numa missa, você nunca vai ouvir, mas o tempo inteiro se diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse é o nome de Deus, não é? Mas essa presença amorosa de Deus vai encontrando maneiras de se presencializar. Então, a Imago Dei, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olhando para o Rabino, eu vejo rastros de Deus nesse meu irmão, olhando para você, eu vejo a imagem e semelhança de Deus segundo a qual fomos criados. Mas depois, então, vamos pegar Moisés, né? Moisés diz, mas qual é a garantia que eu tenho para abrir o mar? É porque eu vou estar contigo, né? Eu vou ser a tua força. E aí, no meio do deserto, falta água, ele toca na rocha, sai água. Então, são sinais, são presentes. Quem se faz presente, dá presente. A gente faz isso até hoje no Natal, a gente dá presente. E essa presencialização de Deus vai se tornando cada vez mais radical, mais radical. E quando chega naquilo que o cristianismo chama de plenitude do tempo, quando o tempo está grávido, quando chega a hora do parto, né? Aí João diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí a tradição judaica fica, isso é uma heresia, não é? Mas como assim? É tão radical, ele é transcendente, ele vem aqui, mas ele pode mandar o maná, mas ele fazer Eucaristia, ele dizer que ele está presente na Eucaristia, aí já é um pouco demais, não é? Não precisa tanto, Senhor, né? Não precisa, basta Imago Dei, mas Jesus disse, eu ficarei convosco para sempre até o fim, porque o amor é tão grande que não consegue estar ausente, se faz presente. Então, esse conceito de presença é o mesmo, é o conceito de sacramento, presença, ou mistério no grego, né? Mysterium, sacramento. Mistério é grego, sacramento é latim. Mas é a mesma coisa, é presença. Então, no judaísmo, no islamismo também, mas o islamismo é mais radical do que o judaísmo, né? Porque é totalmente o outro, ele está do lado de lá. E o cristianismo é tão agregador, né, que acaba dizendo que esse Deus é tão comunhão que ele em si mesmo é comunhão, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o judaísmo pira, né? Peraí. O judaísmo não tem essa Não. tripartição. Não. Isso eu tô entrando agora no típico, porque quem está assistindo diz assim, mas esse padre não é padre? Esse padre não é teólogo? O que é de típico? Né? Então aqui é o típico cristão. Então nós temos 2.000 anos de tradição cristã que tem um Santo Agostinho, que vai escrever o De Trinitate, que explica isso com genialidade. Nós temos um Santo Tomás de Aquino, com o seu De Trinitate também. Nós temos teólogos da envergadura de São Boaventura, enfim. E temos uma tradição que tenta mostrar Deus é comunhão, o Pai aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é a interface o Marcial Massaneiro. Sim. O Marcial Massaneiro uma vez disse assim, não sei por que essa dificuldade de entender a Santíssima Trindade, né? Porque Deus é uno, é um só. Ele é especialista em Deus Pai. Deus né? Pai. Não é patrologia, seria paterologia, né? Paterologia. Então ele é especialista na figura de Deus Pai, na paternidade de Deus, no Abá, né? Então ele diz, eu não sei que dificuldade é essa, porque no início Deus disse, crescer e multiplicar, você é só multiplicar, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Então Deus sempre é uno, né?
Mas na unidade ele tem uma pluralidade interna. Então essa diversidade, a genialidade de um Santo Tomás aqui não vai chamar de pericorese, ou seja, ele é um Deus que tem uma multiplicidade na unidade. O átomo é isso. Uhum. Né? A gente vai entrando na ciência e vai descobrindo que a diversidade está dentro da unidade e a unidade faz na diversidade. Nós somos aqui 3. Né? Um pastor, um padre e um rabino. E estamos encontrando campos de confluência. Eu estou colocando agora elementos de fé codificada do cristianismo que, se nós continuarmos a conversar, vai chegar um momento que o rabino diz, olha, desliga a internet, acaba o podcast, vamos sentar ali, agora vamos colocar os pingos nos is. Isso é outro programa. É um outro programa. Não é isso, Rodrigo? Temos aqui pontinhos que temos que discutir tecnicamente, mas é melhor que não tenha ninguém assistindo. Não é? Tem isso. Então, existem questões de conflito, de divergência de visão. Deus é um só. E quando ele nos olha, ele nos vê na realidade. Mas e quando a gente olha para ele? Não é? Quando a gente olha para ele, a gente vê com a cor dos nossos olhos. Não é? Então, o cristianismo tem uma visão. O judaísmo tem uma visão. E interessante, dentro do judaísmo tem várias visões. Não é? Tem costumes diferentes. A raiz é a mesma, a Torá é uma. Existem costumes porque os judeus se espalharam pelos 4 cantos do mundo, nos exílios, e cada comunidade acabou adotando alguns costumes, e esses costumes são sagrados. Dentro do judaísmo, o costume por exemplo, a kippá não é um preceito, por exemplo. Não é uma mitzvah da Torá, a kippá, mas virou algo que é um costume que virou lei. Quer dizer, você não vai ver um judeu praticante sem a kippá, porque ao longo da história, pelo exílio, surgiram costumes, surgiram algumas diferenças, mas não na regra principal. Você pode discutir, por exemplo, se foi impedimento ou não, mas que existe a regra do impedimento, ninguém vai Sabe como chama kippá pro cristão? Solidel. Solidel. Solidel, padre. Então você tem muitas diferenças, os judeus Ashkenazim, os judeus Sefaradim, os judeus que vieram da Europa, os judeus que foram lá para a Espanha. Cada um tem a sua característica, a sua culinária. Mas teve alguém que... Mas a raiz é a mesma. Quem tentou mudar, não existe mais. É mesmo? Acabou. Tem até uma história que eles contam, que uma vez um judeu ficou náufrago numa ilha. Ele ficou náufrago numa ilha e sobreviveu. E depois de um tempo, um navio passou e achou o judeu ali e viu que bacana. Ele havia construído 2 sinagogas, né, para reforçar a fé dele. Aí eu pensei, mas que bacana, você manteve os seus princípios, mesmo solitário numa sinagoga, você construiu a sinagoga. Agora a gente não entendeu uma coisa. Construir uma sinagoga, a gente até entende, mas para que 2? Ele falou, para eu ter certeza em qual que eu não entro. Então, quer dizer, agora, eu quero só falar uma coisinha aqui acrescentando, que o padre falou muito bem da Trindade. Então a gente até fala assim, Deus é 1, 2, 3, quanto mais melhor, né? E você vê que o padre tem uma alegria especial, né? Mas ele que não tem sogra. Não tem... É verdade. Agora ele esculhambou. Eu senti ele animado. É verdade, viu? É uma alegria. Agora caiu a ficha. É que meu pai, de saudosa memória, faleceu com 51, eu já tenho 57. Quando eu voltava do seminário, eu entrei no seminário com 11 anos. Eu ficava ouvindo os tios conversando e toda vez era o mesmo assunto. Por que padre não casa? Não é? Era esse assunto aí. E aí meu pai quietinho ouvindo, né? E todos eles brigavam com a mulher, não sei o quê, e queriam que o padre casasse. Aí uma hora meu pai quieto, né? Aquele homem tímido, tava no canto dele e um tio perguntou, e Samuel? Samuel é o nome do meu pai. Meu avô era Samuel Jacó Reich. Teu avô paterno ou materno? Se for materno, você é judeu. Não, depois a gente conversa. Ele é materno? Samuel Jacó A gente Reich. vai subir depois. Samuel Jacó Reich. Eu só tenho uma avó, que era Reich. Qual país? Hã? Qual país era? Polônia ou Alemanha? Não, veio da Alemanha. 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 O meu chama Sonnenreich, também da Alemanha, em Leipzig. É. Foi um milagre que nós... Bom, depois a gente E vai aí o contar meu sobre pai disse assim, o meu tio disse, Samuel, tu não concorda que o padre devia casar? Ele, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra os padres. Como quem diz assim, vocês estão reclamando da mulher e querem que o padre case? Você quer uma coisa que não é boa pra você, você quer desejar pra ele, né? Exatamente. Deixa eu só colocar um Mas teve briga, contraponto depois aqui. minha mãe brigou com ele. Tá, claro. Paulo também, eu não quero multiplicar as palavras sobre a Trindade, o padre colocou já muito bem aí. Tem mais um detalhe, tem uma diferença também na compreensão. Eu vou falar de um judeu chamado Paulo em relação a outros judeus da época. Porque o cristianismo nada mais é
do que uma dessas divisões do judaísmo. A gente não pode negar as nossas raízes judaicas. A pior coisa que houve no cristianismo Sim, porque Jesus era medieval- judeu. E aí, exatamente. a pior coisa que houve no cristianismo medieval é dizer que ser cristão era não ser judeu. Eu tenho até uma posição comigo, talvez o meu amigo Padre Joãozinho vai discordar, mas tem até uma tese na Gregoriana sobre isso, de Samuel Bacchiocchi, que a troca do Shabat pelo domingo se deu nos primeiros séculos por um antissemitismo. Quando você pega algumas igrejas cristãs ali que queriam a todo custo provar que eles não eram judeus. E começaram então a se reunir num dia depois do Shabat. Mas Paulo, na época, já sentia essa dificuldade, Joãozinho, de testemunhar para um judeu o que aconteceu com ele de Yeshua. E Paulo descreveu o seguinte, em 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, né? E ele fala o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, tá certo? E quando a gente vai para Romanos, vem a principal diferença. Tá falando da linguagem da cruz, né? Exatamente. Eu vou deixar Paulo até minha fala, cruz aqui. A cruz é loucura. Vou colocar a cruz aqui no meio. E não é só para o judaísmo da época, não. Porque na época que Paulo escreveu isso, cruz era uma coisa tão terrível, que tem um texto de Cícero tentando defender um homem chamado Rabirus. E Cícero falou que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um romano, porque crux era um xingamento em latim. Então falar que o Messias morreu crucificado é uma coisa tão... Na época, era uma mentalidade tão ridícula como se eu falasse que um homem santo de Deus morreu de overdose. Caramba. Ninguém pesado, aceitava isso, era muito, muito duro. E maldito é aquele que morre no madeiro, tá lá na Torá. E Paulo dizia o seguinte, Romanos 5, verso 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua dizendo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a diferença aqui é o seguinte, na visão de Paulo, a salvação não é meritória. O Rabino foi muito coerente com realmente o pensamento judaico. É meritório. Eu guardo a Torá, ou a lei, para ser salvo. Na compreensão paulina, as minhas obras não podem... Não é para ser salvo. Uhum. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, ele colocou características divinas dentro desse ser humano. Uhum. Fala, o intelecto. Então nós somos uma partícula divina. Quando ele sopra a alma, vai pach be'apap nishmat chaim, nós que somos o quê? Vivente. Quem sopra de dentro para fora, né? Manda nafach, medilei nafach, fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Então a vida é uma partícula divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Uhum. Então para que essas duas, a criatura se conecte com o Criador, ela precisa se parecer com ele. Então, assim como ele é por si próprio, nós também vamos adquirir esse mérito por nós mesmos, através dos preceitos. Isso, exatamente. Através dos preceitos. Esse é o ponto. Vai gerar a conexão. Na visão de Paulo, esse mérito não pode ser adquirido por mim mesmo. Essa é a diferença. Ah, tá. Né? O mérito, ele é da morte de Cristo na cruz do Calvário, morte intercessória em nosso lugar. Que Pelo judaísmo não. Pelo judaísmo é cada um por vai plantar. Essa é a diferença. Inclusive tem uma frase, o seu quinhão já está lá, você precisa só plantar para colher os seus frutos, para colher os frutos do futuro. É só essa diferença sutil que eu queria colocar, a diferença. As obras não são o meio, né? Eu usei a palavra salvação aqui, que é uma palavra mais cristã até, né? As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. Tá. E essa leitura de Paulo, ela vai muito em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida pregressa, devassa, você sabe disso, não estou desrespeitando Santo Agostinho aqui, quem lê Confissões. E ele falou assim, parece que tem um poder ruim em mim que me aponta para coisa errada, porque quando eu era criança, tá nos Confissões, eu queria roubar as peras da casa do vizinho para comer. Por quê? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Não tinha pera na minha casa. Era o velho homem que agia em mim, tá certo? Então essa é a diferença. Agora, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me permitem os três aqui, que se eu tivesse em casa, Padre Rabino, eu faria. Tá. O pessoal tá falando aqui no comentário, tô fazendo o papel dele agora. Ó. Como é que é? Eu que não tô com o Finalmente um podcast muito legal.
Bacana. Tá Finalmente, vendo? quer dizer que o nome agora Até agora não valeu nada. Agora tá legal. Alguém deve estar perguntando assim, tá, vem cá. Ué, aqui, mas esse padre fala, hein? Vem cá, e se quando chegar o dia do encontro do acerto de contas, não podem os três estarem certos.